paciente que mais aprendo no consultório sou eu mesmo. Há uma confissão que poucos médicos fazem publicamente. Vou fazer a minha aqui. Durante anos ensinei em consultórios e em palestras. A importância de uma vida integrada é fundamental. Falei sobre equilíbrio entre corpo, mente e emoções. Orientei pacientes a cuidar de si da mesma forma completa. E durante esse mesmo período, eu mesmo vivia fragmentado. Não era hipocrisia, era um ponto cego. Um daqueles lugares que a gente não enxerga exatamente porque está muito perto. Havia um dia específico, no meio de uma consulta de rotina, em que percebi que estava presente apenas tecnicamente. O corpo estava ali, os conhecimentos estavam ali, a competência também estava ali. Mas eu, de forma integrada, estava em outro lugar. Estava no cansaço acumulado, nas preocupações que não haviam sido processadas, nos sentimentos que havia empurrado para depois, porque havia sempre algo muito urgente a fazer. Naquele dia, me fiz uma pergunta que médico raramente se faz. Como eu estou vivendo de verdade? Sou Marcial Matias, médico mastologista e oncologista, e nesse vídeo vamos falar sobre o pilar que sustenta todos os outros, o autoconhecimento. Não como conceito filosófico, mas como prática clínica de vida. Ao longo dos anos, observei um padrão que me forçou a olhar para dentro. Muitas pacientes que chegavam com diagnósticos sérios tinham em comum não apenas características biológicas, mas um traço que aparecia repetidamente nas conversas. Eram mulheres que cuidavam de todo mundo, filhos, maridos, pais idosos, funcionários, alunos, mulheres organizadas, competentes, presentes para todos ao redor. Mas quando eu perguntava como elas estavam, de verdade, havia um silêncio que durava mais do que o esperado. Não era falta de inteligência, era falta de prática. Prática de voltar a atenção para dentro, para si mesmo. Prática de reconhecer o que sentiu antes de perguntar o que os outros precisavam. Prática de existir para si mesma com a mesma dedicação como existiam para os outros. Carl Jung chamava de persona, a máscara social que usamos com tanta consistência que chegamos a confundi-la com nossa identidade real. E chamava de sombra tudo aquilo que foi empurrado para baixo, porque aprendemos que não é aceitável mostrar. A raiva que não podia ser expressa. O medo que precisava ser escondido. A tristeza que tinha que ser vencida rápido demais. Eu me reconheci nesse padrão. Médico também usa persona. E médico também tem sombra. Entender isso foi o início do meu próprio processo de autoconhecimento. O que é autoconhecimento de verdade? Uma confusão comum que o tema é pensar que se conhecer é descobrir uma versão definitiva de si mesmo, como se houvesse um eu verdadeiro escondido esperando para ser encontrado. Não é isso. Autoconhecimento é um processo contínuo de observação honesta de si mesmo. É aprender a reconhecer os próprios padrões de pensamento, as emoções que surgem e como elas influenciam as escolhas, os valores que de fato orientam o comportamento e não apenas os que as pessoas dizem ter, e os limites reais que o corpo e a mente comunicam quando são ouvidos. A inteligência emocional, conceito desenvolvido por Daniel Goleman, psicólogo formado na Universidade de Harvard, é autor do livro Inteligência Emocional, a Teoria Revolucionária, que redefine o que é ser inteligente. A partir de décadas de pesquisa em psicologia e neurociência, coloca o autoconhecimento como a competência fundamental de todas as outras. Antes de gerenciar emoções, antes de ter empatia, antes de construir relações saudáveis, é preciso saber o que se está sentindo. Parece simples. Na prática, é a habilidade que a maioria das pessoas menos desenvolveu ao longo de sua vida. Isso porque o mundo recompensa a performance e raramente recompensa a reflexão. Recompensa a resposta rápida e raramente recompensa a pausa necessária. E é exatamente nessa pausa que o autoconhecimento vive. Eckhart Tolle escreveu um livro que transformou a forma como milhões de pessoas se relacionam consigo mesmo. O poder do agora. Parte de uma observação
que parece óbvia, mas que na prática é revolucionária. A maior parte do sofrimento humano não vem do que está acontecendo agora, vem do que a mente faz com o que aconteceu antes ou com o que imagina que pode acontecer depois. Toller descreve o que ele chama de mente pensante compulsiva, aquela voz interna que não para, analisa, que julga, que antecipa, que relembra, que planeja, que teme. Essa voz não é você, é um padrão mental que foi condicionado ao longo da sua vida. E enquanto você se identifica completamente com ela, não consegue observá-la, não consegue questionar os pensamentos que ela produz, não consegue escolher respostas diferentes das que ela sugere automaticamente. O autoconhecimento, na visão de Toller, começa quando você consegue criar uma distância entre você e os seus pensamentos. Quando consegue observar o que está pensando sem ser dominado pelo pensamento. Quando percebe que há uma consciência por trás da mente pensante que é mais silenciosa, mais estável, mais real do que qualquer narrativa que a mente construiu sobre quem você é. Isso tem aplicação direta no consultório. Pacientes que conseguem observar o próprio medo sem serem engolidos por ele, atravessam o tratamento de forma diferente das que se fundem com o medo e não conseguem mais distinguir entre o que é o diagnóstico e realmente significa e o que a mente catastrófica projeta sobre você. A prática de presença que Toller ensina não é escapismo, é o contrário. É a capacidade de estar completamente com o que está acontecendo com você, sem a distorção do passado e sem a ansiedade do futuro. E é nesse estado de presença que o autoconhecimento genuíno se torna possível. Jung desenvolveu um dos conceitos mais poderosos e mais desafiadores da psicologia, o conceito de sombra. A sombra não é o lado mal da pessoa, é tudo aquilo que foi excluído da identidade consciente, porque em algum momento da vida foi julgado como inaceitável. Pode ser a raiva que não podia ser mostrada na família de origem, pode ser a vulnerabilidade que ela interpreta como fraqueza, pode ser a ambição que foi chamada de egoísmo, pode ser a tristeza que precisava ser escondida para não preocupar os outros. Esses conteúdos não desaparecem quando são reprimidos. Eles migram para o inconsciente e continuam influenciando o comportamento de forma que a pessoa não reconhece em si mesma. Aparecem como reações desproporcionais, com padrões que se repetem em diferentes relações, como julgamentos severos dos outros, que na verdade são reflexos do que não é aceito em si mesmo. Jung dizia que integrar a sombra, reconhecer esses conteúdos e trazê-los para a consciência sem julgamento é o trabalho mais importante e mais corajoso que um ser humano pode fazer. Não para se tornar perfeito, para se tornar inteiro. No contexto da saúde integrativa que proponho no nosso Vida Integrada, o trabalho com a sombra não é opcional, é estrutural, porque o que não é reconhecido não pode ser cuidado. E o que não é cuidado, eventualmente, cobra o seu preço. O que o consultório me ensinou a mim mesmo. Volto à confissão do início, porque ela precisa de um final honesto. Depois daquele dia em que percebi que estava presente apenas tecnicamente, comecei um processo que ainda está em andamento. Comecei a praticar o que Toller chama de presença, aquela capacidade de estar completamente aqui, sem a mente correndo para o próximo compromisso. Aprendi a reconhecer os momentos em que a persona do médico competente estava cobrindo a pessoa que precisava de descanso, de silêncio e de cuidado. Não foi rápido, não foi linear. Houve resistências, houve recaídas nos velhos padrões, houve momentos em que o autoconhecimento revelou coisas que eu preferiria nem ter visto, mas houve também algo que eu não esperava, uma leveza progressiva, uma coerência entre o que eu ensinava e o que eu vivia. Uma presença no consultório que minhas pacientes começaram a perceber antes de eu mesmo nomear. O paciente que mais aprendo no consultório, na verdade, sou eu mesmo. Não porque eu tenha mais problema
do que qualquer outra pessoa, mas porque o processo de autoconhecimento é exatamente isso. Uma aprendizagem que não termina, que aprofunda a cada ciclo que transforma. Não apenas a pessoa que pratica, mas todas as relações que ela toca.